Muito bom dia, 8 horas mais 5 minutos, 8h05 da manhã desta quinta-feira, hoje 21 de maio de 2015. Você está com o primeiro jornal aqui na Tirol FM, com o apoio de Colégio Teutônia, educação para a vida toda, experiências, conhecimento, profissão. Colégio Teutônia, você como razão de tudo, 3762-4040. Temperatura agora no amanhecer, já estamos aí, obviamente, quase na metade da manhã, 8 horas para alguns, já é metade da manhã, né? Quem já está trabalhando desde cedo. 15 graus e 7 décimos a temperatura, nevoeiro logo quando a gente chegava na rádio hoje pela manhã, e ele vai se dissipar para dar lugar ao sol. Pelo menos é o que nos indica a meteorologia para esse período, para esta quinta-feira. Pois bem, data marcada para metade de junho, vestibular da Univates, sempre movimenta o Vale do Taquari, movimenta estudantes que concluem aí o seu ensino médio, que querem voltar a estudar, e quem está conosco justamente para conversar sobre o processo seletivo é o secretário desse processo do vestibular da Univates, meu professor, também posso chamá-lo assim, Volney Baldi. Professor, seja bem-vindo, bom dia, tudo bem? Obrigado, Márcio, bom dia aos ouvintes da Rádio Tirol, obrigado pelo convite. Professor do curso de radialista, né? Professor Isso, de português, também, lecionaste aí com a gente, nos acompanhou durante um período aí de 4 semanas. Professor, a data, processo seletivo da Univates, mais uma vez, qual é que é a expectativa para o processo agora nesse período de metade de ano? Isso, então, a Univates abriu desde segunda-feira, né, dia 18, as inscrições para o seu processo seletivo vestibular de inverno. Do dia 18 de maio, a gente tem as inscrições até o dia 8 de junho. Né? Então, são 3 semanas que os candidatos têm aí para fazer sua inscrição. Para decidir, quem ainda não decidiu o curso que vai escolher, né, pode tomar essa decisão agora durante essas 3 semanas e fazer a sua inscrição. A prova está prevista, então, para o dia 14 de junho, domingo, já é costume, já é hábito na instituição, a gente faz no domingo à tarde, né, então o candidato que está se programando para fazer a prova do vestibular já reserva o domingo à tarde. A gente até orienta assim que o candidato já não programe nenhuma atividade para amanhã, do domingo, né, para que ele possa ficar tranquilo, relaxe em casa, já separa a documentação, o material que vai utilizar para fazer a prova, e também não se programe para nenhuma atividade logo após a prova do vestibular. Para gerar uma ansiedade, né? Isso, aí o candidato chega, ele fica naquela de controlar o relógio para poder sair, para ver se vai chegar a tempo no seu compromisso. Então, se puder evitar esse tipo de situação, melhor. É a orientação que a gente sempre passa. É, né? boa orientação. Professor, nós temos a questão dos, não sei se na metade do ano, talvez por ser justamente meio de ano, questão dos treineiros, né? A Univates tem dado uma atenção especial, é esse o termo certo que eu acho que estão usando, né? Os treineiros, aqueles que fazem o vestibular para saber como funciona o processo seletivo, por vezes estão aí cursando a metade do 3º ano do ensino médio, ou até o próprio ensino médio, e querem se buscar um pouco mais de conhecer, fazer uma experiência, também tem esse processo, né? Sim, é uma característica do vestibular de inverno a inscrição do pessoal que ainda não concluiu o ensino. Deve ser maior que no verão, né? Sim, no verão a gente eventualmente tem o pessoal do 2º ano, né? Mas que também não é tão numeroso quanto no inverno, porque na metade do ano o pessoal quer avaliar o seu nível de conhecimento, né? Quer saber como é que estão os seus conhecimentos em determinadas áreas. Então eles vêm, se inscrevem, fazem a prova, em seguida eles recebem, como todos os outros candidatos, o resultado, a sua classificação dentro do curso para o qual eles se inscreveram, e também uma classificação geral de notas em relação a todos os que participaram do processo seletivo. Então sim, a gente chama eles de treineiros, e esses candidatos inclusive pagam uma taxa diferenciada no momento da inscrição. A taxa de inscrição para quem vai fazer o vestibular como já valendo para a sua classificação, para ingressar no curso, é de R$50, e os candidatos que estão fazendo a título de teste, né, de tentar saber o nível de conhecimento que tem por enquanto, né, claro que eles ainda têm uma caminhada aí no ensino médio, é R$30. Então 50 para quem faz já valendo, R$30 para os treineiros. Só para esclarecer, quem busca o processo para ser treineiros vai ser identificado também, não que ele pode até se classificar no vestibular, mas ele não vai poder se matricular, obviamente que não concluiu o ensino médio. Como é que se dá esse processo de identificação do treineiro na hora da inscrição, professor? Isso é um item bastante importante que o candidato precisa prestar bastante atenção no momento de fazer a sua inscrição.
Então ele acessa a página da Univates, tem o link específico do vestibular, e onde está determinado lá a área para inscrição, tem uma ficha inicial que solicita o número de documentos, CPF ou RG. A gente inclusive orienta que aqueles que não têm ainda um CPF providenciem, porque esse é um documento obrigatório para em seguida fazer sua matrícula, se ele for aprovado, né? Então, ou CPF ou RG, e em seguida confirma com a sua data de nascimento. Abre a ficha de inscrições e uma das abas é justamente as informações sobre ensino médio. Então ele vai assinalar lá que ele é concluinte de ensino médio, que ele está apto para fazer a sua matrícula se for aprovado, ou que ele é treineiro. E nesse caso, assinalando a opção como treineiro, mesmo que ele consiga uma aprovação, que ele seja classificado, ele não estará apto a fazer a sua matrícula, porque ele não se identificou como tal, né? Então, no momento de assinalar informações sobre o ensino médio, ele assinala ou que ele é concluinte, que ele está apto, ou que ele é treineiro e que ele não vai poder fazer a sua matrícula. Bacana, prestar bastante atenção nesse item também. Professor e secretário do processo seletivo da Univates, Volney Baldi, a questão de vagas, quanto às vagas que estarão disponibilizadas para quem vai prestar o concurso, todos os cursos abrem, né? Tem a diferenciação no curso de medicina, né, professor? Assim, o pessoal que quer saber, de fato, quais são os cursos disponibilizados pela instituição, pela Univates no vestibular de inverno, acessa a página da Univates, tem lá o linkzinho cursos e vagas. Então tem a relação dos cursos, são 37 opções, e ao lado de cada curso consta o número de vagas específico para cada curso. Nem todos os cursos oferecidos no vestibular de verão são oferecidos no vestibular de inverno. Às vezes o centro responsável pela área, pelo curso, considera que é mais apropriado iniciar uma turma com um número maior de alunos no semestre A e não oferece o curso no semestre B. Então, às vezes, o candidato olha a relação lá e liga para a gente, ou manda e-mail, mas o curso que eu quero fazer não está sendo oferecido agora, no vestibular de inverno. Ou ele aguarda até o vestibular de verão, ou então ele se matricula para um outro curso de uma área semelhante, afim, né? Isso, e aí faz algumas disciplinas que são comuns aos dois cursos e depois tenta, no segundo semestre, uma troca, uma mudança de curso, né? Então, 37 opções de curso são 880 vagas. Isso para o processo seletivo regular. Esse processo seletivo comprova no dia 14 em junho. Para a medicina, a gente tem um processo à parte, porque ele tem uma característica especial, que ele não tem prova presencial, né? A gente faz a seleção, a classificação única e exclusivamente através das notas do Enem. Então o candidato precisa ter participado da edição do Enem ou de 2012, ou 2013, ou 2014. Ele escolhe um desses 3 anos, onde ele considera que obteve o melhor desempenho, e no momento da inscrição preenche lá o número de inscrição no Enem, as 4 notas das áreas, mais a nota da redação, que precisa observar, ele precisa ter tirado pelo menos 300 na nota da redação, para poder participar do processo. Então, essa diferença. Para o processo regular, prova de vestibular presencial no dia 14, para os demais cursos da instituição. Essa prova é composta de quantas questões? São 45, se não me engano? Isso. São 45 questões objetivas, mais a redação. A redação também é obrigatória, ela é eliminatória. O candidato que não tirar pelo menos 2 na redação, ele já está fora da classificação. Há a opção também do candidato se inscrever para um dos demais cursos, uma das 37 opções, através do Enem. Se ele não quiser vir fazer a prova, ou às vezes acontece do candidato estar viajando, ou tem alguma outra atividade prevista para aquele dia, não pode vir fazer a prova na instituição, ele faz a sua inscrição, paga a taxa e preenche lá os campos com as notas do Enem, e está concorrendo automaticamente. Também valendo, isso é um processo que começa esse ano, ele já vinha no vestibular do verão 2014, 2015, essa questão do Enem, para mim, soa como novidade, ele já vem há mais de um tempo acontecendo, professor? O pessoal... Para medicina, obviamente que a gente sabe, mas essa sim. questão de outros cursos também? O pessoal às vezes não está familiarizado, porque o Enem ele está
não começando, mas assim, nos últimos anos, nos últimos semestres, vamos dizer assim, tem sido dado uma ênfase maior a isso. E é uma tendência ou é... É uma tendência. Na instituição... Na Univates. Na Univates já se usa o Enem desde 2001B. Poxa. Né? Mas como na época o Enem não era muito divulgado, enfim, ainda não tinha uma confiabilidade, vamos dizer, o pessoal ainda estava um pouco com o pé atrás. Como é que vai funcionar realmente essas notas? O pessoal está sendo bem avaliado e a gente acompanhou esse processo aí de evolução da prova, né? E hoje, inclusive, a gente tem instituições estrangeiras que, ao invés do candidato fazer uma prova de conhecimentos para poder ingressar nessa instituição, eles olham se o candidato fez a prova do Enem. Se ele fez, ele já não tem mais necessidade de fazer essa prova. Eu cito como exemplo instituições portuguesas, talvez pela a língua portuguesa ser algo em comum aqui. Nessa situação, eles já considerem o Enem como uma prova de conhecimentos, enfim, o candidato já está apto. Então, há essa tendência sim, a gente tem acompanhado no noticiário aí também, instituições federais que estão passando também pelo processo de migrar do seu processo seletivo vestibular para o ingresso através das notas do Enem. O que a gente sempre espera a cada ano é que ele seja menos tumultuado, né? Sempre tem alguma coisa, mas de qualquer forma, mas eu acho interessante, tu disseste que desde 2001 já se utiliza desse método, então é mais uma alternativa de buscar aí os bancos acadêmicos também para os estudantes que não puderem fazer o processo seletivo do vestibular. Professor Volney, vamos passar as datas de novo. O processo seletivo, as inscrições abriram na última segunda-feira, é isso? Isso, e estendem-se até o dia 8. Até o dia 8 de junho. Isso, uma segunda-feira. No site da Univates deve estar tudo também bastante explicado, né? Sim, está bem detalhado. E se por acaso ainda o candidato, ou às vezes um familiar do candidato, porque é bastante comum, o pai vai fazer a inscrição, a mãe vai fazer a inscrição para o seu filho, né? Fica um pouco em dúvida sobre o que eu devo colocar neste campo, o que eu devo preencher, qual é a informação que vai aqui. Liga para a gente, tem o 0800, o pessoal está sempre disponível. Tem também o ramal do setor de processo seletivo, liga para a instituição, pede para falar com alguém responsável pelo vestibular, eles passam para a gente também a ligação, a gente tenta, na medida do possível, resolver de forma imediata, né? Então, inscrições até o dia 8, prova no dia 14. Importante, o pessoal tem que ter no dia da prova, tá? O comprovante de pagamento da taxa de inscrição. Que ele é impresso na hora do pagamento, é impresso junto com... via um boleto, via... Isso, o candidato, quando terminou a sua inscrição, ele recebe um e-mail de confirmação. Tá? Ele pode imprimir, sim, na hora que terminou a sua inscrição, logo em seguida o boleto, mas às vezes ele não tem impressora, alguma coisa assim. Então ele recebe um e-mail de que a inscrição foi feita, realizada com sucesso, e anexo a esse e-mail um arquivo em PDF que depois ele pode imprimir a hora que melhor lhe convier, né? Faz o pagamento e aí no dia da prova, mas exatamente, ele traz esse comprovante. Pode acontecer, não é comum, mas do sistema não detectar a inscrição dele, enfim, ele não ter sido considerado como um candidato que pagou sua inscrição, se ele conseguir chegar lá com o comprovante de pagamento, a gente obviamente providencia um ambiente para ele fazer a prova, providencia também uma prova para que ele possa participar do processo seletivo. Sempre ressalvando, assim, de que se a gente identificar de que isso não é lícito, né, de que esse pagamento não aconteceu, às vezes o candidato agenda o pagamento, só que esse agendamento ele tem que ser feito até o dia 9, que é o último dia que todos os candidatos têm para fazer o pagamento. O pessoal que faz a inscrição no dia 8, sempre tem o candidato que deixa para o último dia, né? Sim. Somos brasileiros e não desistimos e não mudamos nunca. Esse hábito é algo que a gente ainda precisa trabalhar um pouquinho, né? Então, no dia 9, que é o último dia pro pagamento, né? Último dia de inscrições, dia 8, dia 9, último dia de pagamento. Então, esse agendamento de pagamento tem que ser feito para o dia 9 no máximo. Depois disso, a gente já retira esses candidatos que não pagaram as suas inscrições do processo de, depois que é o ensalamento, destinar uma sala, material para cada um, enfim, eles já ficam fora dessa contagem. Bom, professor, tu já deixaste algumas dicas na abertura da entrevista, né? Qual é outra dica que dá para deixar assim para o vestibulando que vai prestar a prova no dia 14? Tu já disseste que é importante reservar o domingo só para isso, né? Uma outra dica importante que vocês, com larga experiência nesses processos seletivos,
poderiam deixar assim para os nossos ouvintes que vão prestar o vestibular dia 14? Sim, a gente recomenda que não programem nada para o domingo, mas também tomem cuidado com o sábado à noite. Né? Às vezes os efeitos do sábado, né, manifestam-se no domingo, então, pessoal, é um dia, né? Vamos reservar essa data, esse final de semana, assim, vamos tentar manter a atenção, porque, afinal de contas, a gente está ingressando num curso que pode definir a nossa formação profissional para o resto da nossa vida. Então, é sim uma decisão importante, né? Mesmo que alguns, depois, durante o curso, no primeiro ou segundo semestre, eles descubram, bom, essa não é a área, mas, enfim, a maioria, o regular é que essa seja uma decisão que nos acompanhe o resto da vida. Então, cuidado com o sábado à noite. A gente pede sempre tranquilidade, cuidado com a refeição que vai fazer antes de vir, né? A gente sabe também que tem candidatos que vêm de outras cidades. A Univates, inclusive, para algumas cidades, disponibiliza ônibus, né? Então, no momento que o candidato se inscreve, ele, ao assinalar a cidade em que ele mora, abre uma aba com opção de transporte. Então, ele preenche lá. Se ele quer trazer um acompanhante, isso também é possível, né? Mas precisa preencher lá o número do documento desse acompanhante e tal. E aí já tem lá a cidade, o local de saída e o horário que esse ônibus vai sair. A prova acontece somente em Lajeado ou nos outros... Somente em Lajeado. Somente em Lajeado. Isso, tudo centralizado aqui, porque os campos também, os outros foram desativados, enfim, as atividades estão concentradas em Lajeado. Então, cuidado com a refeição que vai fazer, e o pessoal que vem de longe, as lancherias no dia da prova vão estar abertas, né? Então, vai ter a possibilidade do candidato fazer um lanche antes da prova, né? A gente recomenda também, como a prova inicia às 13h30, né? O pessoal que vem com condução própria, vem de carona, chegue aí uns 20 minutos, talvez meia hora mais cedo, né? Porque às vezes o candidato não está familiarizado com o campus da Univates, né? Ele não conhece, não sabe ainda o prédio que ele vai fazer a prova. Essa informação é passada por e-mail para ele também, o número da sala e o prédio, mas ele chega aqui um pouco confuso. Então, temos pessoas espalhadas pelo campus, pessoal da comunicação, pessoal do processo seletivo mesmo, preparados para orientar, com listas, né, relações de onde os candidatos vão ficar. Ele vai ser orientado, ele vai chegar até a sua sala, mas isso pode levar um certo tempo, porque os prédios são afastados um dos outros. Então, é bom chegar um pouquinho mais cedo, procura seu prédio, localiza sua sala, para que ele não tenha nenhum tipo de atropelo, né, de última hora. Caneta preta ou azul, lápis e borracha permitido? Sim. E necessário, né? Necessário, né? Tragam material para fazer a prova. E tragam, além do comprovante de pagamento da taxa, um documento de identificação com foto, né? Para que a gente, no momento em que o candidato vai entrar na sala, ele assina uma ata de presença, para que os fiscais possam conferir lá o nome do candidato e olhar a foto se de fato é quem está se apresentando para fazer a prova, né? Bacana, foram as dicas do secretário do processo seletivo da Univates, Volney Baldi, professor também na instituição. Professor, esperamos que possamos todos passar aí um processo tranquilo, né? E que, de fato, os candidatos que nos ouviram pela manhã de hoje, fiquem atentos a essas dicas. Não deixem para a última hora tanto a inscrição como para chegar no dia da prova. Chegue antes, façam as inscrições antes. As vagas estão aí. Quantas vagas serão disponibilizadas nesse... Nós falávamos antes em torno de 800 vagas. Isso, são 880 vagas para o processo seletivo vestibular e para o processo seletivo de medicina, 25 vagas. Ou seja, então você que está concorrendo, vai concorrer a uma dessas vagas, fique atento a essas dicas. Tá certo, professor? Muito obrigado pela sua presença aqui em nossos estúdios e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Marcos. Obrigado à rádio aí pelo espaço para a gente divulgar. Realmente é um evento que movimenta a cidade de Lajeado. E a gente percebe, né, professor, para finalizar, que movimenta Lajeado, e é só nós passarmos nos estacionamentos da Univates, eu que pego a van, a gente vê ônibus de Garibaldi, a cada semestre vem um ônibus de uma cidade nova, ou seja, a importância que esse processo seletivo tem também para o Estado como um todo, né? Sim, a gente, olhando as estatísticas depois do que o processo seletivo passou, por exemplo, em 2014B,
nós tivemos aí mais de 120 cidades que forneceram algum aluno para a instituição. Né? Eventualmente esses alunos depois, quando estão no curso, eles se mudam para cá, alguma coisa assim, mas 120 cidades diferentes que a gente tem candidatos aí. Isso sem considerar o curso de medicina, que traz também de outros estados. Né? Então a instituição está trazendo, está movimentando a cidade e o Vale, né, de forma geral. Exatamente. Sucesso no processo e até uma próxima oportunidade. Tenha um bom dia. Até mais. 8h25, nós vamos a mais um destaque do esporte com o Luciano Gallert e com ele a gente vai fechando o primeiro jornal de hoje. 16 graus e 9 décimos a temperatura. Amanhã às 7h30 estaremos de volta. Nosso entrevistado de amanhã, sexta-feira, será a supervisora do CIE, Kátia Bemer. Ela vai estar conosco a partir das 8 horas. Eu retorno logo mais às 11h20 com os destaques do esporte, a derrota do Internacional ontem pela Copa Libertadores da América e destacando também que hoje a partir das 20 horas teremos Teutônia Futsal versus Açoeva, direto do Gigante Azul. Eu estarei narrando na companhia do Rodrigo Schons, nos comentários e reportagens. Tá certo, gente? Grande abraço, aproveite seu dia e até mais.